Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Chega mais! Hoje é quarta-feira e nós estamos no ar com o nosso programa Universo Mais, com uma programação maravilhosa. Eu quero mandar o meu beijo, meu agradecimento para você que acompanha o Universo Mais todos os dias, acompanha aí também através do Facebook, na nossa live. E hoje nós iremos falar de como lidar com o julgamento. Você lida bem com o julgamento do outro, com a opinião do outro? E como fazer para que isso não interfira diretamente na sua vida? Nós iremos conversar com o psicólogo para falar sobre esse tema e falar também de algumas estratégias para lidarmos melhor com isso. Teremos também aqui um super nutricionista, ele, o Alexandre Laverde, que vai falar sobre a preparação dos alimentos. Será que essa preparação interfere nos nutrientes e até mesmo no nosso envelhecimento? Tem uma ligação, será, o preparo dos alimentos com a longevidade? Daqui a pouquinho iremos detalhar mais esse assunto. E esse mês também acontece a segunda semana de sensibilização às perdas gestacionais e também neonatais. Aqui em Araraquara, uma campanha lindíssima acontece e daqui a pouquinho todos os detalhes para você. Bora lá começar então? Roda! E na Clínica New Look você encontra mais de 30 profissionais qualificados, capacitados para te oferecer um ótimo atendimento. Você que tem uma festa de casamento, que tem um noivado, que tem formatura, aniversário de 15 anos, qual for o evento, seja qual ele for, com certeza você encontra vários pacotes lá na Clínica New Look e com aquele atendimento nota 10, Victor Veiga, que nós vimos aí nas imagens, ele que é o mago do penteado e outros grandes profissionais. Meu beijo para a Cidinha, ela que é a grande mentora de toda essa equipe, que comanda muito bem toda a equipe da New Look. Meu beijo para você, viu, minha querida, a Cidinha, que tem aí mais de 10, 12 anos de parceria. Meu beijo para você, viu? E agora nós vamos falar de saúde, porque a alimentação, você comer bem, comer mal, está muito mais ligado à sua qualidade de vida do que com o seu peso. A boa alimentação, ela interfere até no seu sono, no seu humor, na longevidade. Agora, será que o preparo do alimento tem a ver com essa longevidade? Se você tem um melhor aproveitamento dos nutrientes? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o nutricionista Alexandre Laverde. Vem, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Prazer é meu, obrigado Alexandre, pelo convite. pode sentar. Vamos falar desse tema que você ama, né, Alexandre? Sim, Dani, vivo e respiro isso. E que gostoso poder oferecer mais saúde para as pessoas, mais qualidade de vida. Pois é, graças a Deus as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes que a alimentação equilibrada, a boa alimentação é fundamental para que a gente tenha uma qualidade melhor de vida, uma longevidade, que a gente tenha saúde, que a gente viva longe das doenças, né? Alexandre, você falou sobre a conscientização das pessoas. A internet, eu sei que ela pode sempre, para todos os assuntos, ajudar ou atrapalhar. Muitas pessoas colocam lá dietas mirabolantes, porém muitas informações de qualidade também são colocadas lá. Você mesmo tem o seu Instagram também. Sim. De que maneira saber filtrar bem essas informações que a gente tem na internet, que está aí para quem quiser acessar, o Dr. Google, né? Então, como tomar cuidado com isso? Eu costumo dizer exatamente isso, Dani. A colocação sua é perfeita. A gente tem muita informação atualmente. Eu fico muito feliz com isso.
Só que às vezes as informações confundem, são tantas informações que a gente acaba se perdendo, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, né? Daí acho que a necessidade do profissional de tratar isso de maneira individualizada, acho que nesse momento entra o nutricionista. A gente sabe, a gente tem uma maneira geral de pensar, um senso popular, a gente sabe o que é errado, né? A gente sabe que a gente não deve comer alimentos oxidativos, né? Vamos falar de frituras, de refrigerantes, bebidas alcoólicas excessivamente, mas saber o que a gente precisa, daí sim, saber o que a gente precisa, a gente tem um abismo, né? Exatamente, muito bem. E o tema de hoje é justamente isso, o preparo dos alimentos. Até que ponto esse preparo ele interfere negativamente ou positivamente em cada refeição ali? E realmente varia muito a qualidade daquele nutriente de acordo com esse preparo? Muito, Dani. A gente tem nutrientes que não são perdidos durante o processo de cozimento, de preparação do alimento. São o caso das proteínas, dos carboidratos, eles não são perdidos. Gorduras, as gorduras, dependendo da temperatura que você alcança, se for uma gordura muito sensível, uma gordura mono e poliinsaturada, por exemplo, o nosso azeite, né? Gorduras boas, elas, com a ação do calor, elas são oxidadas e geram radicais livres e toxinas, né? As tão temidas toxinas e radicais livres que a gente tanto faz para preveni-las, né? No caso dos alimentos mais in natura, são um problema um pouco maior. O calor, a temperatura, a época do ano, tudo isso interfere. Por exemplo, quando você pega um alimento natural, vamos pegar, por exemplo, uma cenoura, uma beterraba, um brócolis, uma couve-flor, uma fruta, e dependendo da maneira que você prepara esse alimento, você pode manter aqueles nutrientes ou você pode oxidá-los ou perdê-los, destruí-los, desnaturar esses nutrientes. Todos aqueles nutrientes que nos iriam fazer bem, combater aqueles radicais livres, há pouco citado, as toxinas que vão manter a nossa saúde em dia, combater esse envelhecimento celular precoce. Por exemplo, quando você pega um alimento, lava o alimento e corta e come ele cru, por exemplo, uma cenoura, você preserva grande parte ali dos carotenoides, o beta-caroteno, que é o mais conhecido da cenoura, aquele que o nosso corpo converte em vitamina A, que é bom para a nossa visão, para o nosso cabelo, para a nossa pele, entre outras funções orgânicas, né? Quando você faz essa cenoura, ao invés de cru, você faz ela cozida, você acaba perdendo esses nutrientes que são, antes de serem convertidos em vitamina A, são nutrientes hidrossolúveis, eles são solubilizados pela água, eles acabam ficando na água, né? De alguma maneira, a maior gente consegue. Parte deles? Não a maior parte, uma boa parte. Uma boa parte. Não é uma grande parte. Isso acontece com todos os vegetais. Então a melhor forma que a gente tem hoje é consumir esses vegetais bem lavados, obviamente, né? Esses vegetais crus, né? Picados, ralados, a gente vai conseguir aproveitar melhor esses nutrientes. Caso seja necessário, a gente pode fazer o cozimento deles, mas no vapor, né? A gente tem uma menor perda desses nutrientes quando a gente aquece esses alimentos pelo vapor. Olha que interessante. Então ele perde bem menos nutrientes. O processo de infusão na água acaba extraindo, pela superfície de contato aumentada, acaba extraindo mais esses nutrientes. Eles não vão embora, eles ficam na água. A gente pode reaproveitar essa água, então. Exato. Olha que dica boa. A gente pode cozinhar o nosso arroz, o nosso macarrão, a própria batata, né? A gente pode aproveitar essa água para cozinhar e não perder totalmente. Bem. Tem gente que faz até o próprio caldo de legume com essas águas também, né? Sim, exatamente. Existem diversas receitas que a gente utiliza, além das cascas dos alimentos que são riquíssimas em nutrientes, o talo dos alimentos, inclusive a água que eles são cozidos. A casca, há também aquela questão que falam dos agrotóxicos. Quais alimentos eu posso ingerir a casca sem correr esse risco de agrotóxicos? Porque tem alguns que ficam ali debaixo da terra, né? Então aí o risco é menor. Quais são esses alimentos que eu tenho que tomar mais cuidado e aqueles que eu posso comer mais tranquilo? Hoje em dia os defensivos agrícolas eles são uma realidade, né? É difícil a gente pensar num produtor pequeno, médio, produtor que não utilize, grande, então nem se fala, que não utilize defensivo agrícola para que ele tenha um produto mais vistoso, mais bonito, mais pesado, né?
Infelizmente, quase todos os alimentos hoje presentes na nossa mesa têm um contato de maneira direta ou indireta com esses defensivos agrícolas. Esses defensivos que, em sua grande maioria, agora tem uma nova classificação pelo Ministério da Saúde dos toleráveis, dos não toleráveis e dos cancerígenos, inclusive, né? A gente tem que sempre pensar que pode acontecer o pior. Então, sempre lavar, independente do alimento, lavar de maneira adequada, água corrente, ter uma buchinha própria para aquilo, deixar ele imerso na água para tirar o excesso desses defensivos agrícolas, né? Mas é bem delicada essa discussão. A gente tem agora a moda dos orgânicos, né? Que eu acho excelente, eu acho muito, muito bom. Talvez a escolha por esses alimentos orgânicos minimizem esses problemas, que na verdade a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Infelizmente. É verdade, Alexandre. Agora, o morango dizem que é a fruta mais sensível, né? Que absorve mais, acho que até pelos furinhos, não sei, ou pela sensibilidade da fruta. Dizem meus amigos agrônomos que o morango é o campeão. Morango, tomate, pimentão são os campeões. Posso estar esquecendo de algum aqui, mas são os campeões. Esses alimentos merecem um cuidado melhor. Lavar adequadamente, né? Deixar ele de molho para que a gente retire o excesso. Perfeito. Os tubérculos que você acabou de citar, infelizmente não é a garantia também que eles não tenham contato, porque existe essa pulverização na superfície e ele acaba pelo caule absorvendo esses defensivos. Exatamente. Pró-oxidativos, inclusive. Então ficar atento aí às produções. Quem puder ter uma hortinha em casa também é uma boa, não é? Eu acho ótimo. Olha só, depois dá umas dicas lá de como cultivar, porque tudo que eu tentei plantar até hoje foi sem sucesso. Precisa de uma dedicação, um tempo exclusivo. Você trabalha bastante, né, Dani? É verdade. Agora, me fala uma coisa. O suco desses alimentos também, eu perco nutriente? Qual que é a melhor forma do preparo dos sucos? O suco, de maneira geral, algum tempo atrás, os nossos avós inventaram uma maneira de aproveitar alimento, né? Então, tinha bastante frutas em abundância, a gente tinha... E não conseguia se consumir tudo. E aí a gente desenvolveu aí a maneira prática de consumir essas frutas em forma de suco. É uma forma muito nutritiva de consumir vitaminas e minerais, só tem que tomar cuidado com o excesso desse suco, porque não podemos esquecer que as frutas também têm energia, calorias, açúcar, sacarose ou frutose, mas a gente não perde, desde que esse suco seja feito naquele momento, consumido naquele momento, a gente não perde nutriente por a fruta ter se transformado, ou nós transformado essa fruta em suco. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, né? Então, fez o suco, o ideal é ingerir naquele momento. O mais rápido possível. A gente tem a vitamina C, é uma das vitaminas mais faladas em todo o nosso estudo de vitaminas e radicais livres. A vitamina C é uma das mais citadas. E é uma vitamina extremamente volátil, ela é uma vitamina extremamente sensível à luz, ao calor, à temperatura, né? O contato com a luz, não luz solar, qualquer luz, luzes artificiais são capazes de oxidar essa vitamina C. A gente acaba perdendo. Sempre fazer ali e consumir na hora. Alexandre, posso pedir aqui, estou saindo fora do roteiro, mas uma receitinha de um suco saudável aí? E até me veio um outro insight, essa moda de suco detox, eles realmente são detox, que coloca ali, tem o couve, hortelã, limão? Eu considero o suco uma ótima maneira de consumir nutrientes, vitaminas, minerais. As crianças em desenvolvimento, em crescimento, principalmente as que têm dificuldade com a textura da fruta, eu considero o suco uma ótima opção. Suco detox é uma moda inventada, né? É muito melhor você comer a fruta, você comer o vegetal do que você transformar no suco. Não é que seja ruim. É uma maneira boa de consumir, se você não tem tempo, por exemplo, de você consumir. Mas detox é o nome, como todo antioxidante, como todas as vitaminas, a própria água, né, que vai no suco, o hortelã, a couve, que são ricas em nutrientes, isso promove um bem-estar, um controle oxidativo. Daí, né, aproveitar esse gancho aí para chamar o suco de detox, né? Certo. Agora, Alexandre, tem algum desses alimentos que nós citamos, ou até que não citamos, que quando cozido ou frito, ele tem total perda dos nutrientes?
Não, Dani, o nutriente, a natureza é muito sábia, né? Então ele tem determinadas formas de proteção e nunca a gente consegue perder totalmente os nutrientes daquele alimento. A não ser que você queime-os, né? Que você transforme-os em cinza, né? Aí você vai desnaturar e oxidar todas as vitaminas. Mesmo assim, aquilo que eu falei, né? A proteína, o carboidrato, eles continuam ali, eles não se perdem, né? Agora, os mais sensíveis, os mais voláteis, né? Quando a gente falar de nutriente, a gente sempre tem que lembrar que vitaminas e minerais, principalmente as vitaminas, elas são muito sensíveis, né? Isso que dá esse poder antioxidante. Elas entram no nosso organismo e elas se ligam ali aos radicais livres, elas oferecem elétrons para que nossas células se equilibrem novamente. Elas têm essa facilidade de combinação com o nosso corpo e controlar essa oxidação dentro e fora do nosso corpo, né? No ambiente que ela está. Alexandre, às vezes quando eu vou comprar as castanhas, até que você receita lá, coloca lá na sua castanha, enfim, sempre tem também nessas lojas algumas frutinhas desidratadas, que por sinal são gostosas, maçã, banana, e elas têm também seus nutrientes? Sim. A desidratação, vamos falar da desidratação, né? Não da cristalização. A desidratação é uma maneira de retirar a atividade de água de dentro da fruta e com isso manter aqueles nutrientes ali por mais tempo. Então a gente consegue a preservação de vitaminas, sais minerais na fruta desidratada por mais tempo. Se você comparar uma fruta desidratada com uma fruta in natura, essa fruta in natura ela vai oxidar mais rapidamente do que aquela desidratada. A água ela acaba sendo um meio de proliferação de micro-organismos, de radicais livres também, né? Quando ela é diminuída, essa água no alimento, esse alimento dura mais. Certo. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Quem tiver mais dúvidas, tem lá Alexandre Laverde, nutricionista Alexandre Laverde lá no Instagram, Facebook também, mas acredito que você use mais o Instagram, né? O Instagram veio para ficar e a gente tem que se acostumar com ele, né? É verdade, é verdade. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores falando da importância da boa alimentação. Como eu disse, que vai muito além dessa questão de você estar muito magro, muito gordo, vai muito além disso, né, Alexandre? Pois é. Hoje, a minha avó dizia uma frase que eu repito quase todos os dias. Você é o que você come. E essa é uma verdade absoluta. Dependendo das suas escolhas, dependendo dos seus hábitos alimentares, você vai ter uma vida saudável ou não, né? Como a gente está vivendo cada vez mais, a gente precisa tomar cada vez mais cuidado para que a gente alcance essa idade de maneira sadia, que a gente alcance dentro da nossa plenitude mental e física. E a alimentação, vamos falar também dos nossos amigos educadores físicos, que contribuem bastante com isso, né? Sim. Mas a alimentação é a chave para que isso se torne realidade. Muito bem, para uma vida mais saudável, mais longa. A alimentação ela vai interferir diretamente na qualidade de vida. Faça do seu alimento o seu remédio. É uma outra frase muito interessante que eu também utilizo. É melhor você se alimentar bem, é melhor você gastar na feira, na quitanda, no varejão, né, do que na farmácia. Com certeza, Alexandre. Obrigada mais uma vez. Estou à disposição, Dani. Muito prazer estar aqui. Prazer é nosso, né? Com tantas informações riquíssimas. E agora tem um recado para você do Totale Alto Posto. Eu adoro esse lugar porque é lá muitas vezes que eu faço meu lanchinho, viu? Olha, não ia te contar, mas às vezes na correria tem lá um polenguinho. Os salgados eu tô deixando um pouco de lado, mas para quem gosta, tem uns salgados deliciosos, pão quentinho a toda hora. A conveniência, gente, tá repaginada. Vá lá, conheça. E o combustível, claro, de total qualidade. Lá você abastece com combustível Petrobras. Olha aí que posto lindo. Você ainda junta os seus pontos, tem um aplicativo, conheça o Totale Alto Posto, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo uma baita economia quando escolhe um posto que oferece um combustível um pouquinho mais barato, porém muitos danos no seu carro ocorrem por conta do combustível de má qualidade. Eu indico para você Totale Alto Posto ali na 5 com a 36. Um breve intervalo e a gente volta com mais Universo.
Ai, esse calorão, hein? Acaba incomodando bastante. A gente transpira, tem a desidratação e nada melhor do que trabalhar em um ambiente que oferece uma climatização adequada e também os purificadores de água lá da Alpes. Gente, olha aí, da marca Soft, uma marca, a melhor marca do mercado, com dupla filtragem, os climatizadores de ar também você encontra lá na Alpes. Ligue e eles estão sempre dispostos a atender você, a oferecer sempre o melhor atendimento. Ligue e peça o seu orçamento, telefone, endereço aí na tela para você. A Alpes fica lá na Via Expressa, pertinho do Balão das Roseiras. E esse mês de outubro acontece a segunda semana de sensibilização às perdas gestacionais e neonatais. E aqui em Araraquara tem um trabalho lindíssimo que acontece e para sabermos mais eu recebo elas, a Perla, a Cris e também a Camila. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Mais uma semana, né? A segunda semana, o ano passado vocês estiveram aqui. E esse trabalho tão lindo, para que o pessoal de casa possa entender um pouco mais, para quem não assistiu no ano passado, aonde que surgiu a necessidade? Foi de uma dor, de muitas dores, na verdade, né? Mas conte a história de como surgiu o grupo Transformação. Dani, eu quero muito agradecer o convite novamente para estarmos aqui. É muito importante para todos nós do Transformação termos esse espaço para estar falando. O Transformação surgiu a partir do momento que eu perdi a minha caçula, né, a Heloísa, quando eu estava grávida de 9 meses. Foi uma perda gestacional. A Cris, minha doula, me acompanhava na época. E a gente percebeu a inabilidade de todo mundo em lidar com essa dor tão grande, né? As pessoas não sabem onde põe a mão para falar com você, para te acolher, desde o hospital até a hora que você volta para sua casa, né? Os seus amigos, a família, enfim. E esse acolhimento, usar os gestos e palavras certas, faz a diferença? Faz, porque é diferente. O nosso luto é o luto da expectativa, né? A gente não teve aquele contato que nem se eu tivesse perdido um filho com 1 ano, 2 anos, ou adolescente, adulto. Então as pessoas não valorizam essa dor. Falam, passou rápido, né? Logo você tem outra, você direito, nem ouviu chorando, que foi o que eu ouvi, entendeu? Então Nossa, as pessoas falou isso. falaram, você não teve tempo de se apegar, você nem ouviu chorando. E eu lá, né? Com a minha filha. Então, assim, a gente percebeu essa dificuldade e surgiu Transformação para acolher as famílias que passavam por isso. Esse espaço de escuta, né, sem julgamentos, para que a gente pudesse transformar essa dor numa linda história. Mas as famílias começaram a chegar e falavam, poxa, olha, se não bastasse a dor de perder o meu filho, aquilo que o meu médico me disse, aquela enfermeira falou, o psicólogo fez de tal jeito, a minha mãe falou uma coisa que me chateou muito, minha irmã, né? Então, a gente foi tentar saber o porquê isso estava acontecendo. E percebemos que nas graduações não se fala sobre isso. Né? Eles não são preparados. Eles falam, Perla, a gente também tem dificuldade, porque a gente não quer piorar a dor que vocês estão sentindo. Foi então que a gente conseguiu, aqui na Câmara Municipal de Araraquara, colocar uma semana de sensibilização no calendário de eventos da cidade, com palestras de profissionais que já trabalham com a humanização do atendimento às perdas. E agora viemos falar da segunda semana. Que maravilha! E hoje são quantas mães? E como que são esses encontros? Como que vocês costumam fazer essa conscientização? Hoje nós temos 2 maternidades aqui da cidade que são parceiras nossas, que é a Gota de Leite, o Hospital São Paulo, e eles encaminham, eles divulgam o grupo no momento que acontece, né? E ou as famílias entram em contato conosco, ou nós entramos em contato com as famílias. Nós temos reuniões uma vez por mês, presencial, todo último sábado do mês, é aberto a todos que querem ir. E até mesmo a pessoas que não tiveram perdas, mas que querem saber como ajudar, se sensibilizar, é super aberto. A gente chama de sociedade civil, né? Sim, uma sociedade preparada. Preparada, né? Os profissionais de saúde que querem também aprender um pouquinho mais de como nós nos sentimos, é super aberto. Muito bem. Temos aqui também a Cris, que é doula, acompanhou toda a dor da Perla e de outras mães. Acabou vivenciando isso também? Sim. Algumas vezes no próprio grupo, né, em outros contextos de outras mulheres que tiveram perdas
no início da gestação. E esse ano foi muito especial, nesse último ano, porque a Camila, ano passado, veio grávida da Cecília. Ó, a Cecília aí. Depois eu pude acompanhar o Esbanjando nascimento saúde. dela, né? E agora tem mais 2 do grupo, né? A Maiane e a Vanderleia, que estão para ter o bebê em outubro, comecinho de novembro, final de outubro. E eu também vou acompanhar o nascimento desses bebês Que que estão gostoso. chegando. Camila, será que a Cecília deixa você contar Vem como aqui, Cecília, um foi pouquinho. a sua experiência? A primeira vez que você veio aqui, a Cecília estava na barriga, né? A Cecília estava na barriga, estava com 6 meses quando eu vim, né, a primeira vez. Na expectativa daquela emoção, porque como eu perdi o primeiro, é sempre muito difícil, né? Você estava de quantos meses? Eu estava com 3 meses, né, na primeira. Né? E o grupo para mim foi muito importante, né? Tanto no acolhimento quanto durante a gestação, né? Estar junto com eles, poder ser acolhida, poder escutar. E mesmo eu senti muita diferença na maternidade, de como eu fui acolhida quando a Cecília foi nascer, né? Até nisso o grupo impactou durante o momento do nascimento maravilha. da Cecília, né? E a conscientização de vocês acontece para perdas neonatais e gestacionais. A perda neonatal é quando o bebê chega a nascer, né? Nascer vivo. A perda gestacional ela é dividida em 2, né? Que é o aborto, que é até 20 semanas de gestação, e após disso é o natimorto, que foi o caso da minha filha. Quando o bebê nasce com vida e falece depois, é o neonatal. Então, o grupo acolhe qualquer tempo de gestação, qualquer tempo neonatal. A gente aprende no grupo que dor e amor não se mede por semanas de gestação. Porque assim como a Camila perdeu com os 3 meses, muitas pessoas falaram para ela, mas todo mundo perde com 3 meses. Né? Até o 3º mês é normal você perder. É normal, mas não quer dizer que a pessoa não tem o direito de sentir aquela dor de um filho que teve uma breve vida aqui conosco. E as né? pessoas ainda acham que estão ajudando quando falam isso, né? Na maior das boas intenções, como a gente diz, né? Mas tem mudado porque quando você abre esse espaço que nem vocês estão fazendo agora, as pessoas falam, Se poxa, conscientizam, né? quer dizer que não posso falar isso, né? Deixa eu... Aliás, aproveitar esse espaço, a gente já vai estender aqui o convite, mas aproveitar esse espaço para dar algumas dicas. Quando se depararem com pessoas que, como vocês, né, tiveram essas perdas tão grandiosas, né, de um filho, o que falar? Como consolar? A gente sempre tem uma regra que é muito simples. Não sabe o que falar, não fale. Abrace. Né? Dê um abraço apertado, sinto muito, estou aqui para o que você precisar. E tem o Alexandre Coimbra, que é um psicólogo, ele dá a dica do seguinte: não comece frases com pelo menos. Né? Boa! Olha! Pelo menos você não ouviu chorando, pelo menos não sofreu, não ficou com nenhuma sequela. Pelo menos você tem outra filha viva aqui, mais velha. Pelo menos você pode engravidar de novo. Frases com pelo menos normalmente nunca dão certo. Então, um abraço sincero, um sinto muito, não sei o que você está passando, mas estou aqui para te apoiar, é o melhor. E as pessoas se enganam em achar que um filho substitui o outro, né? E que o grupo é um grupo, é fúnebre ficar falando. Pelo contrário, é tão libertador você poder incluir esse filho, né? E você poder citá-lo no seu dia a dia, sem as pessoas se incomodarem, que transforma realmente essa dor cicatriza. E aí você consegue seguir a sua vida sem sequelas, né? Sem gerar uma depressão, uma síndrome do pânico, que é tão comum quando as pessoas não têm esse acolhimento, né? Que elas não podem falar desses filhos. Uma coisa que a Perla falou que é muito importante para o acolhimento é não fingir que não aconteceu, né? Que é muito comum. Às vezes a gente passa por isso e as pessoas fingem que não aconteceu, não toca nesse assunto, porque senão a pessoa vai sofrer mais. E, na verdade, é o contrário. Quando a gente pode falar, quando a gente tem possibilidade de falar, quando nos dão abertura e está olhando para a nossa dor, a gente passa por ela de uma maneira melhor, né? É o reconhecimento desse filho. Não foi o filho da maneira que a gente idealizou, né? Porque quando a gente engravida, a gente já imagina o filho lá se formando com 18 anos, saindo da escola, que escola você vai colocá-lo, como que você vai fazer com o seu trabalho. Você já cria toda uma expectativa, né?
mas já que esse filho teve esse tempo curto conosco, foi curto, não foi da maneira como a gente gostaria, mas foi nosso filho. Sim. Né? Então é isso que é o importante para nós. Eu vejo muito, assim, não tentar descontrair o ambiente, né? Não é o momento de descontrair, então as pessoas às vezes fazem uma piada. Não é hora disso, é hora de realmente você estar ali, você ser suporte, você ser cuidado para essa mãe, né, para essa família de um modo geral, porque às vezes está o pai ali envolvido também. E as pessoas têm muito essa tendência de fugir daquilo que é triste, né, daquilo que é mais pesado. Sim. A nossa sociedade foge muito da dor. É verdade. E a gente precisa olhar para a dor, né, e acolher. Fica mais fácil. Os profissionais de saúde que estão em contato conosco estão trazendo esse retorno para nós. Perla, quando acontece agora no hospital, a gente consegue ir atender essa família com mais propriedade, com mais, assim... A gente não tem aquele sofrimento mais em saber que a gente não está piorando a dor dele, que realmente esse acolhimento está fazendo bem para ele e não piorando. Que bom! Parabéns pela missão de vocês, porque isso se tornou realmente uma missão que vai ajudar, está ajudando e vai ajudar muitas mulheres ainda. Quem quiser participar, nós temos a imagem da agenda? Tem a imagem? Olha aí. Então, quem quiser participar... É só entrar em contato. Nós temos o Instagram, o Facebook, o site, Grupo Transformação. É só preencher um link rapidinho, é gratuito. Tem certificado pela Prefeitura Municipal, então vale como atividade extracurricular, se você é estudante, se você é profissional. A gente tem uma programação toda na Biblioteca Municipal, então é um lugar super acessível, às 7 horas da noite. E no sábado a gente encerra com a oficina dos polvinhos, que a gente doa para as UTIs NEO. Esses aqui são da Cecília, né? Esses polvinhos são usados no acolhimento dos bebês nas UTIs aqui da cidade. Que nascem prematuros, que nascem né? prematuros ou que, porventura, necessitem ficar na UTI. Eles ficam mais calmos, eles trazem esse aconchego. E também, quando o bebê ele morre, né, que nem o nosso caso, o polvinho é a recordação que a gente tem deles e a gente guarda com muito carinho. Com certeza. Parabéns, meninas. Quem quiser conhecer um pouco mais, tem o Facebook, a página? Tem o Facebook, tem o Instagram, o Facebook, o site. Só colocar Transformação. Grupo Transformação, é a borboletinha. Vai estar aparecendo, tem toda a programação, está muito legal para todo mundo. Então, quem passou por essa situação ou quem conhece alguém, avise, né? Avise. Fale do Facebook para se informar um pouco melhor lá na página. Muito obrigada, meninas. A gente que agradece. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando como lidar com o julgamento. Você lida bem? Não muito bem? Daqui a pouquinho. E estamos de volta com o nosso programa Universo Mais. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, da página TV Cultura Paulista e da página Daniele Marques. Coloque sua pergunta. O nosso próximo assunto aqui será como você lida com o julgamento. Quando a gente menos percebe, já estamos julgando, apontando o outro e muitas vezes recebendo esse julgamento também. Agora, existe uma forma ideal, mais fácil, mais leve de lidar com o julgamento? Deixa a sua opinião aí na página, mesmo que você esteja acompanhando pela TV, pega o celular, vá lá no Facebook, na nossa live e coloque a sua opinião, faça a sua pergunta. Quem sabe o nosso psicólogo estará lá de plantão e já responde a sua pergunta, tá bom? E eu recebo ele aqui daqui a pouquinho. Antes, quero falar para você aí de casa, lá da Vila Copos, você encontra milhares de itens. Tudo que você procurar para a sua festa, você encontra lá. E que tal para o Dia das Crianças, preparar aí uma tarde bem gostosa, um dia bem gostoso, com muitas guloseimas, fazer uma cesta com a temática aí bem infantil. Lá na Vila Copos você encontra tudo e mais um pouco para isso, tá? Fácil estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa. E agora sim, chamo ele,
o psicólogo Randall Alves para falar sobre esse tema, julgamento. Venha, Randall, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Pode sentar. Randall, a gente vai falar de como lidar com o julgamento, mas quando a gente menos percebe, já estamos julgando o outro. E por que a gente tem esse hábito do apontamento, né, de fazer essa comparação? O julgamento é muito automático, né, Dani? Acho que desde a infância a gente é condicionado a julgar e ser julgado, né? Então, na escola a gente é treinado para tirar notas e logo a gente já julga o amigo, a mãe nos julga enquanto na nossa vestimenta. Então, desde cedo a gente está julgando. Então, a mente acaba tendo isso como um automatismo, né? Então, eu vejo algo, logo quero dar um nome, quero dar um rótulo, vejo uma pessoa, já quero nomear o que ela pode sentir, como ela pode ser. Então, é muito automático isso. E aí o julgamento às vezes gera um sentimento para quem julga e para quem é julgado. No caso quando a gente aponta e julga alguém, de certo modo, eu estou querendo esconder alguma coisa em mim também? Eu estou querendo fazer uma comparação ou então esconder algo ou me sentir melhor que o outro? Existe isso também? Tem todos esses fatores em jogo, né, Dani? Eu posso querer rebaixar o outro, eu posso querer ser mais do que o outro, eu posso querer me sentir melhor também. Então, todas essas formas de julgamento, elas podem derivar vários sentimentos, né? A mágoa, o medo, a baixa autoestima, que é um mal que atinge muita gente hoje em dia, né? A comparação excessiva que você faz com as pessoas em geral. Então, o julgamento, ele rodeia a gente constantemente. A gente está julgando a todo momento, né? Todo instante a gente está em julgamento. E existem 5 medos que são os medos que permeiam aí a sociedade, as pessoas. Não sei se eu vou lembrar todos. Medo da morte, medo da solidão. E entre um desses 5 medos está o medo do julgamento. Medo de ser julgado. Tanto que quando você pergunta para as pessoas qual o maior medo também, muitas pessoas respondem o medo de falar em público justamente por conta do julgamento. Quando você se expõe, é muito mais fácil você ser julgado. Sim. Então, o medo do julgamento é algo muito grande nas pessoas. E é estranho a gente pensar isso, porque ao mesmo tempo que o ser humano tem uma tendência natural a ter medo do que o outro vai pensar sobre si, a gente vive uma sociedade de exposição constante, né? Então, é uma situação muito paradoxal. Eu tenho medo do que o outro pode pensar e, ao mesmo tempo, eu me exponho excessivamente, né? Já visto as redes sociais que estão em alta a todo momento. Então, isso estimula o julgamento automático, né? Você vê uma foto, você vê um comentário, você vê alguém no noticiário, automaticamente você julga. Então, a gente está julgando a todo instante. A nossa mente não suporta o vazio. Ela precisa de um julgamento, ela precisa de um rótulo, ela precisa de um nome, ela precisa ter uma teoria para entender as coisas. E muitas vezes essa teoria é um julgamento. Agora, para as pessoas que se abatem demais com esse julgamento, como tentar levar a vida de uma forma mais leve? Talvez, porque esse medo ele pode paralisar também as pessoas. Sim. No caso do medo de falar em público. Tenho medo de ser julgada, não vou fazer uma apresentação, não vou participar lá do programa da Dani, enfim, entre outras situações. Você acaba perdendo N oportunidades. Sim. Então, como passar pelo medo do julgamento para que você não paralise a sua vida? Eu acho que a pergunta fundamental é qual a imagem que eu faço de mim mesmo? Quando o outro me magoa, quando o outro me fere a partir de julgamento, eu tenho que perguntar para mim mesmo qual a imagem que eu tenho sobre a minha pessoa. Por que o outro consegue me ofender tanto? Por que o outro consegue me rebaixar tanto? Né? Por que ele consegue me deixar com tanto nervosismo, com raiva, com medo? Porque, no fundo, eu tenho uma imagem de mim que o outro não pode atingir. Então, isso é uma das maneiras de a gente conseguir ser julgado, né, e não ficar magoado. É se questionar qual a imagem que eu tenho sobre mim mesmo. Certo. Agora, para quem julga, porque isso também às vezes pode fazer mal para essa pessoa, porque há algo de errado para aquela pessoa que está apontando o tempo todo. Sim, não sim. é?
Com certeza. Então, porque aqui a gente está falando de como lidar com isso, mas e como parar de fazer isso também? Porque eu pensar é um ponto, agora eu agir, eu falar, eu realmente apontar, mas tudo começa do pensamento, a ação vem do pensamento. Como talvez eu me controlar para esses julgamentos também? Eu tenho que começar a observar a minha mente sem tentar acompanhá-la. É uma coisa muito complexa isso, né? Mas quando eu só observo o que eu estou pensando, só observo a minha mente, sem tentar resgatar uma outra história, aquilo que já foi bom, aquilo que já foi ruim, quando eu tento viver, melhor dizendo, a partir da observação do meu pensamento, né, eu começo a perceber que ele se esvai sozinho. Então esse julgamento também, que é automático, ele vai também se esvaindo, ele vai também passando automaticamente. E quando a mente vai sendo treinada a fazer isso, ela passa a viver mais aquilo que é real. É uma coisa um pouco mais profunda assim, de se explicar, né? Quando eu começo a viver mais o real do que o pensamento, automaticamente eu paro de julgar. Então eu preciso experimentar mais as coisas, eu preciso vivenciar mais elas, viver o real e pensar menos. Sim, e viver mais a minha vida também, Sim, né? com certeza. Viver mais a minha vida, a minha experiência, os Porque a meus hora que eu estou valores. julgando o outro, eu estou ali me incomodando com algo que não é meu. Sim, exatamente. É um tempo perdido também. É um tempo perdido. É um tempo que você sai nomeando um monte de coisa, julgando um monte de coisa, de pessoas e perdendo a experiência do real, que é muito mais importante, né? Como esse encontro aqui entre nós dois, esse diálogo, né? Isso é mais importante do que o julgamento. Então, quando eu me privo de julgar, eu começo a experimentar o real. Então, quando o ser humano se habitua a fazer isso constantemente, ele enfrenta mais a realidade e ele sofre menos. Agora, tem algumas profissões que são mais comuns, onde, como você citou, escola, Sim. às vezes o empresário, que tem ali uma equipe. Tem como você fazer uma colocação, você dar uma orientação também sem esse julgamento, tomar cuidado com as palavras. Hoje em dia fala-se muito da comunicação não violenta, Sim. que era algo que não tinha nome ainda. Sim. Mas hoje há um estudo da comunicação não violenta. Então, há uma maneira de eu pontuar algumas coisas para que sejam melhoradas dentro de casa, no trabalho, ou até mesmo um líder de uma grande equipe, sem apontar, sem que seja de uma forma grosseira e pejorativa, né? Porque a hora que você fala algo para o outro, aquilo pode causar um efeito muito grande, Com um certeza, estrago muito grande. Com certeza. Não é à toa que pessoas chegam na clínica com grandes problemas de ansiedade, depressão, de baixa autoestima por conta do julgamento, né? Então, eu preciso, antes de julgar, antes de falar com alguém, pensar se eu estou tentando encaixar essa pessoa numa ideia. É aquilo que eu falei da imagem. Se eu tento encaixar alguém numa imagem, numa ideia, eu vou ferir essa pessoa. Por mais que essa ideia ou essa imagem seja boa. Ninguém cabe numa imagem, ninguém cabe numa teoria. O ser humano sempre mais que isso. Então, quando eu me privo de julgar, eu deixo que o ser humano, que aquilo que há de melhor nele, possa surgir. Maravilha, olha quanta coisa boa estamos aprendendo aqui. Randall, então o julgamento você está dizendo que é um dos grandes males, né? Que até levam as pessoas com grandes problemas para uma clínica. Sim. A gente tem medo do outro, né? A sociedade, ela vive nessa constante preocupação do que o outro está pensando, do que o outro está vivendo e de como isso me atinge, né? Existe um excessivo nível de comparação entre as pessoas. Então, isso, como eu já disse, reforça cada vez mais eu julgar. Eu fico julgando Sim. constantemente. E isso vai me minando a autoestima. Pensando nas crianças, que às vezes o pai fala, mas o seu amiguinho não faz isso. Ou, você viu, seu amiguinho fez isso, não está errado. Então, a gente já está ensinando ali a criança a julgar. A julgar, a se comparar. Dentro da psicologia, do coach, dentre vários outros ensinamentos, falam do benefício da pergunta, onde você ajuda a pessoa a encontrar a resposta. Então, será que desde a criança também colocar esse exercício de fazer perguntas para que ela veja o que está certo, o que está errado? Sim, existe na psicologia uma técnica chamada maiêutica, que era usada muito por Sócrates, né? Que ele usava só perguntas, então ele não respondia nada.
Isso o psicólogo faz muito também. Ele mais pergunta do que responde. Por quê? Porque a pessoa tem que... A resposta tem que vir de dentro de você. Né? Parece uma coisa meio esotérica, mas na verdade não é. Quando você descobre uma resposta a partir de si mesmo, né, você para de julgar tanto, você para de seguir os automatismos da sociedade, você para de se comparar. E isso é o caminho para a cura. E muitas vezes a gente julga aquilo que nós mesmos fazemos também, né? Sim, com certeza. Como você vai acusar no outro aquilo que você não conhece? Exatamente, eu só julgo aquilo que eu reconheço em mim. Sim, sem dúvida. Isso é uma constante, né? Eu só aponto no outro aquilo que, de certa forma, eu já vivenciei, eu já pensei, eu já senti. Não tem como eu apontar uma coisa que eu não sei nomear, que eu nunca vivenciei, que eu nunca me aproximei. Né? Então, julgar o outro é mostrar mais de si mesmo, na verdade. Você descobre mais de si mesmo do que do outro quando você está julgando. Exatamente. Um exercício, então, é ir praticando menos julgamento dia a dia? Menos julgamento, né? Menos automatismo, menos comparação. Viva o real, né? Viva aquilo que está presente no seu momento, na sua vida, né? Sem se comparar, sem julgar automaticamente as pessoas. E viver cada vez melhor. Cada vez melhor, com mais qualidade e mais paz interior também, né? Que é uma coisa essencial pra gente. Com certeza. Randall, muito obrigada Eu que pelas agradeço pelo explicações. Falamos aqui sobre o julgamento, né? Um tema tão presente no nosso dia a dia. Tenho certeza que esse bate-papo deu para esclarecer e abrir bastante nossas mentes. Quero falar para você agora de fome. Finzinho de tarde, vou deixar você com água na boca, porque quando o assunto é comida árabe em Araraquara, a especialista é esse espaço Quibelanche, que traz total qualidade e dando muita satisfação a todos os seus clientes, produtos de excelente qualidade, atendimento. Então permita-se experimentar o melhor do cardápio árabe com a Quibelanche, que oferece delícias variadas para você, pratos frios, quentes, salgados, sobremesas e com um sabor inigualável. Lembrando que toda segunda e terça, então já se programe para segunda-feira e terça que vem, é o dia da coxinha em dobro. Quibelanche, 2 unidades, estão sempre se estruturando para melhor atender você. Telefone e endereço aí na tela. Nós vamos ficando por aqui, lembrando, amanhã esse programa tem reapresentação ao 12:15 o programa de quinta-feira inédito. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Quando tiver mais de uma Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.